Boa noite, Enquanto Isso Cast começa agora para toda a nossa audiência. Você que está chegando, episódio número 2, nossa convidada já está aqui no estúdio pronta para bater um super papo no Enquanto Isso Cast, o podcast de verdade. Ela vai falar de umas coisas interessantes. Se você não participa do nosso canal, já se inscreve, Enquanto Isso Cast, no YouTube, no Facebook, no Instagram e até no TikTok. Vamos dar uma boa noite para a nossa convidada. Ela já está aqui, a Adriana Matos. Boa noite, Adriana. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda ao Enquanto Isso Cast, o podcast de verdade. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Adriana, você mexe com terapia. E esse nome ainda tem, eu botei uma cola aqui, ó. É ao vivo, eu botei uma cola aqui, viu, gente? Terapia de reprocessamento, não é regenerativo, é generativo. Sim. O que é isso? Mas agora não. Vocês acharam que eu já ia falar lá no sei como vai conhecer a convidada. Quem que é a Adriana? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Adriana Matos. Eu nasci na cidade de Ipameri, Goiás. Aqui pertinho. Isso. E eu tive uma vida meia conturbada. E isso me trouxe muitos problemas emocionais. E é disso que nós vamos falar essa noite. Problemas emocionais. Eu acredito. Você nasceu na Ipameri. Lá em Ipameri, meu prefeito lá é o meu amigo Jânio Pacheco. Quero deixar um abraço pro Jânio Pacheco aqui. Neto, já comecei mandando um abraço. Não pode não, né, Neto? Mas pro prefeito eu posso, não posso não? Aí, Adriana. Ele é bom, o homem aqui, senão ele corta a nossa gravação, a transmissão aqui, ao vivo, ele corta tudo aí. Adriana, você nasceu em Ipameri. Isso. Ipameri é uma cidade bacana, a cidade aqui do lado. Você morou lá quanto tempo até vir para Caldas Novas? Ou ainda não largou Ipameri, a raiz? Não larguei Ipameri. Mas mora em Caldas Novas hoje? Moro em Caldas Novas e em Ipameri. Caldas Novas. Então você mora na estrada. Praticamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vota em Caldas Novas ou vota em Ipameri? Não, isso é segredo, isso a gente não conta. Não conta. Olha só. Olha aí, ó, não pode, tá certinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Você disse que nasceu em Ipameri e teve situações difíceis. Você acredita hoje que nós temos... A nossa sociedade hoje, ela está doente? Muito doente. E o que você... Isso na pandemia, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Você acredita que a nossa sociedade ela já estava doente antes da pandemia ou piorou durante a pandemia ou a pandemia que trouxe a doença, que a gente vai falar dessas coisas que é depressão, ansiedade e outros transtornos? Olha, a sociedade já estava doente. A maioria não se dava conta disso, mas já estava doente. A pandemia veio para agregar e dar o estupim que a gente fala. Foi para explodir, como diz, a última gota. A última gota. E você, mas nós vamos falar, já começou a gostar desse assunto aqui, ó. O assunto já está legal aí, muita gente já está entrando aí para assistir, mas a gente vai dando os spoilers para você se inscrever no canal aí do nosso bate-papo aqui do Enquanto Isso Cast. Você é filha de um pai vivo e mãe viva ou não estão mais entre nós? Não, o meu pai e minha mãe foram separados. Minha mãe separou do meu pai aos 3 meses de idade, eu na barriga dela. Sim. Ela não aguentou ele, digamos assim. Só que a gente tinha uma convivência boa. Eu não era registrado no nome do meu pai. Sim. E o meu pai, infelizmente, ele já faleceu. Já faleceu. Mas sua mãe ainda é viva? Minha mãe é viva. Então, viva. ontem, o Dia das Mães, teve festa lá? Não teve. Pelo menos uma ligaçãozinha. Uma ligação, só que sem falar que é o Dia das Mães, porque mamãe não gosta do Dia das Mães. Eu também. Como é que é o nome de sua mãe? Divina Silveira Lázaro da Silva. Dona Divina tem razão, porque na minha humilde opinião, Dia das Mães é todo dia. A propósito, a Adriana é mãe? Sim. Quantos filhos? 3. 3. Então é que nem eu, 3 filhos. Qual que é a idade? 31. 31. A do meio vai fazer 29 e o caçula fez 27. Tudo pertinho. 3.
2 anos de diferença. 2 anos de diferença. O meu mais velho foi um presente do Senhor Deus na minha vida. Como é que é o nome do seu mais velho? Adolfo Júnior. Adolfo Júnior. E esse Adolfo Júnior é em homenagem a quem? Ao meu falecido esposo. Seu falecido esposo se chamava Adolfo. Isso. Ok, a gente tem que conhecer um pouquinho da história. Quando você... Vamos voltar aqui um pouco aí. Quando você disse que a sociedade já estava doente, o que você mais atribui à doença da humanidade hoje? É mais estresse? É mais ansiedade? Ou é mais depressão? Como que é? Qual que é a visão que você tem sendo uma terapeuta? A visão que eu tenho é que todo mundo está ansioso. Sim. Então, a ansiedade, ao meu ponto de vista, deva ter colegas que discordam de mim, mas ao meu ponto de vista, a ansiedade ganha. Para quem está nos assistindo aqui, o que é ansiedade? Uma coisa bem simples assim. Fala para o pessoal o que é ansiedade. Resumido, é o preparar de uma explosão. A pessoa que se prepara para explodir, ela tem sintomas de ansiedade? Isso. Ok. E como que a pessoa que tem os sintomas da ansiedade, se você pudesse dar hoje uma dica, só uma dica para essas pessoas que eu tenho em casa uma pessoa que se diz muito ansiosa, que é a minha esposa. Ela vive ansiosa e qual que é a dica que você daria para ela e para todos nós, para todo mundo, até para mim mesmo, que eu acho que todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, não muito, mas eu não tanto. Mas qual a dica? A dica é respiração. Se você fizer a respiração, vai entrar oxigênio na sua memória, na sua cabeça e você vai ficar mais leve, com certeza. A famosa dica contar até 10 e respirar, ela é mágica mesmo? Não é contar até 10, é respiração em si mesmo. É respiração, encher o pulmão, soltar pela boca devagarzinho, esse aí é uma dica de ouro. Isso. Você respira, Sim. né? Segura uns 5, 10 segundos, o tanto que você aguentar, conseguir, né? No caso. E aí você solta como se você fosse soprar uma vela. O segredo tá aí. Aprendeu, Posso Neto? fazer? Aprendeu aí, Neto? Solta, respira. Faz aí, Cláudio. Vamos lá. Põe a mão pra cima. Mão pra você cima. que tá em casa, você que tá assistindo aí, ó. Uma dica maravilhosa. Você vai colocar a mão pra cima. Pra cima, viu, gente? Não é pra baixo, não. Em sinal de receber. Vai fechar seu olho. Pode ser o problema, a raiva que você tiver, a ponto de explodir. Que você fizer isso, vai dar certo. Com certeza. A gente vai fazer aqui para mostrar como é, tá bom? Muito bem. Aí você faz isso 3 vezes, que vai entrar oxigênio. E você não vai ficar tão ansioso assim. Mas agora eu tenho que ser maldoso, né? E se isso não funcionar, aquela técnica do foda-se também, não pode falar isso não. Funciona ou não? E se a pessoa já explodiu? O cara é ansioso, não deu conta e o cara... Procura urgente um terapeuta. Porque daí, o terapeuta TRG, ele vai fazer o reprocessamento. Ele não vai fazer hipnose. Não preocupe, porque tem muita gente que não procura um terapeuta com medo da hipnose. TRG não tem hipnose. Mas se precisar hipnotizar as pessoas também, você tem... Não. Não, o seu não tem. O seu é reprogramação. O meu não. O meu é reprogramar mesmo. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente vive na contramão da ansiedade, que é a depressão. Sim. Que uma vez eu estive numa palestra, num workshop, e o palestrante lá falou uma coisa muito importante, que é a doença da humanidade, a doença do século, é a doença da alma e principalmente a depressão. Você, no seu trabalho de terapia, de TRG,
Tem muito casos de depressão também? Tenho. E o que é a depressão na sua visão? Depressão é tão somente um juntado de pressão Mas pressão de quê? mental, cobranças Do passado? do passado que atinge no nosso cérebro. Eu costumo falar para os meus pacientes que tem, para que todos possam entender, eu falo assim: tem cheio de fiozinhos, certo? Sim. Então, por exemplo, seu pai fez alguma coisa muito ruim lá que afetou você. Muita gente não fala sobre o psiquismo. Seu psiquismo guardou aquilo. Entendi. Aí você cresce, né, amadurece, e aí você passa por algum não na vida, mas que esse não veio lá de trás. Então os fiozinhos vão se encontrar. Entendi. E isso vai causar pressão sobre sua vida. E você não sabe como sair disso. O que mais mata hoje? A ansiedade ou a depressão? Depressão. A depressão. Depressão leva ao suicídio, né? A Entendi. pessoa não trata e aí ela não tem saída, ela não vê saída, né? E a depressão mata. Qual que é uma dica de ouro que você daria para as pessoas que se sentem acuadas com pressão na depressão? Vai para a natureza, contempla a beleza sua, vê tudo que você tem de bom dentro de você. Não pensa no mal, pensa no bom. Mentaliza o bom na sua vida. Esse é um dos melhores remédios que você tem. Você trata muitos pacientes hoje? Sim. Tratam pessoas acamadas, inclusive. Que as pessoas têm mais... As pessoas acamadas têm mais depressão, né? Sim. A pressão Toma- e o peso, toma remédio controlado. Altíssimo as miligramas. Eu fico, às vezes, até assustada. Mas esses remédios, em algum momento, dependendo da situação, são necessários. Sim ou não? São necessários. Assim, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não suspendo o remédio do seu médico. Entendi. Não suspendo. Quem tem que suspender é o seu médico. Entendi. Então, assim, as pessoas, tem muitas que necessitam, muitos que eu trato, ainda não foi liberado o remédio, o médico não liberou ainda, Entendi. mas já diminuiu 1 miligrama. Então, a gente já teve ganhos, né? Certo. E existem, no seu trabalho, vamos falar um pouquinho aí que eu acho que é interessante a gente falar para a nossa audiência, porque a gente está falando de um assunto muito sério, né? Que hoje é sobre depressão, sobre ansiedade, e agora a gente vai falar um pouquinho, depois eu vou deixar, a gente vai fazer vamos fazer uma salada de fruta, agora vamos falar de estresse. Tem muita gente que às vezes você encontra com a pessoa na rua, o Neto é muito... Neto, como é que você está hoje, Neto? Estou estressado, né? O Neto eu acho que o Neto vai precisar de terapia, viu? Aí, tá Estou vendo à que disposição. o Neto tá querendo matar uns aí. Hoje ele estava bravo. Falei, calma, meu pequeno gafanhoto. Às vezes você já tem um paciente para você atender aí. Essa juventude é terrível. Estresse. O que é o estresse hoje? Que a gente vive... Eu acredito que no mundo que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão ficando loucas, né? De estresse, de ansiedade, de depressão. O povo tá todo mundo louco. Mas o estresse em si, o que é o estresse para você? Bom, estresse é também um conjunto de coisas. Por exemplo, um pai que não fala não para o seu filho, aquele filho vai se estressar rapidinho quando ele ouvir um não da mãe, por exemplo. Por quê? Porque ele não é acostumado a ouvir um não. E existe até um livro Poder do Não, né? Isso. E o não é libertador. Sim. Tem pai que faz tudo o que o filho quer. É um exemplo que eu estou dando. Entendi. E o que acontece com esse pai? Se esse pai precisar viajar um dia e a criança ficar na responsabilidade da mãe, se a mãe não concordar com os sims do pai, vai falar não para a criança. Pergunta para nossa entrevistada. Adriana, isso é você profissional. E a mãe, Adriana, como é que é com os seus filhos? Você
aplica a técnica em casa, aplicou? Sim, eu sempre fui. Os meninos falam que eu fui muito rígida com ele. Mas não é, que a gente precisa preparar os nossos filhos Para o mundo. para enfrentar as consequências que o mundo vai impor a eles. Entendi. Senão, nós criamos filhos que não aguentam nada. E hoje em dia nós estamos vivendo assim, nós somos posso dizer, porque acredito que a gente veio da mesma época, nós somos de uma época que nós éramos tratados na vara, a vara da infância ficava atrás da porta. Porque essa já põe na panorâmica A vara aí, né? de amora. A varinha de amora ficava lá. Vara de goiaba. A famosa chinela voadora, né? E a mãe falava assim, você também deve ser dessa época também. Nossa mãe falava assim, se correr é pior. Desse jeito. Essa geração que a gente vê hoje é uma geração Nutella. Não pode falar nada. Não. Mas um gancho para isso aqui. Hoje, nós temos nós viemos de uma geração criada em valores arraigados, forte, você entendeu? Linha dura, vamos assim dizer. Mas por que os filhos hoje, tá todo mundo, essa meninada tá tudo frouxa, tudo parecendo, vamos falar, é tudo Nutella, nem estuda, nem trabalha. Por quê? O que está acontecendo? Porque a maioria dos pais falaram assim, os meus filhos não vão passar o que eu passei. Entendi. E esse foi o erro de muitos pais. Tá vendo aí, você que está assistindo aí para nossa audiência. Então, você acredita que os filhos, a geração hoje, essa geração Nutella, os pais não quiseram passar valores para o filho, achando, eu quero que meu filho tenha uma vida melhor e eu vou fazer tudo que ele quer. Sim, dessa maneira. Por quê? Quando a gente passava igual, vou falar de mim. Sim. Eu comi quirela de arroz. Não sei se alguém conhece. Eu hoje conheço. Em dia, às vezes é difícil. Mas tem muita gente que... Cumbuquira, né? Sim. A nossa comida era feita com banha de vaca. Então, hoje eu não gosto de comida fria. Porque eu aprendi a comer a comida quente. Desligou o fogo, tinha que comer. Porque senão depois não dava conta de comer. Ou você comia comida quente, ou senão você ficava sem comer. Entendi. Então, assim, tem alguma coisa de errado em você querer dar o melhor para o seu filho? Não. Tem alguma coisa de errado você não ensinar para ele que existe custo e valores. E você precisa ensinar valores para o seu filho e não o custo das coisas. E hoje em dia, os pais ensinam o quê? O custo. Entendi. Quanto custa? Quanto custa? Mas e o valor? E o valor que isso tem? Não. O pai, por exemplo, um pai que se esforça para fazer tudo para o filho. Às vezes ele deixa de fazer para ele para fazer para os filhos. Entendi. E aí ele está ensinando para o filho o quê? Não, você tem o direito de ter tudo, mesmo que eu tenho que abrir mão daquilo que é necessário propriamente dito para mim. Entendi. E isso está errado. Por quê? Porque ele não está ensinando o valor, ele está ensinando o custo. Entendo. A xícara, por exemplo, de água custa R$10. Sim. Mas e o valor? Quantas horas você teve que trabalhar para juntar os R$10? Entendi. Isso não está passando para o filho. E é aí que está o erro. É esse o grande erro que a gente está tendo na nossa sociedade, porque a nossa sociedade, eu não estou dizendo que é o Cláudio que está falando. A gente ouve os especialistas como você falar, a sociedade está doente e é a doença da psique, né? Em todas as áreas as pessoas estão aí sofrendo muito com isso aí. E você acredita que isso que está acontecendo vai piorar ou vai melhorar? Melhorar não vai. Não vai. Se as pessoas não mudarem os pensamentos delas, nada vai mudar, vai piorar, infelizmente. E isso não é uma coisa do Brasil, né? Isso é uma coisa do mundo, né? Mundial. O mundo está doente. O mundo está doente, em todos os sentidos da palavra doença, mentalmente falando. Deixa eu fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados e convidadas que aqui vêm. Você acredita em Deus? Sim, eu sou evangélica. Glória a Deus por isso, isso é bom. E qual a relação entre os valores
que você tem profissionais em relação ao que a doutrina é ensinado na igreja? Gera algum conflito ou é tranquilo? Não, para mim, pessoalmente, é tranquilo. Mas na profissão em si, Mas na profissão também. é Por tranquilo? quê? Porque lá no meu consultório não tem nada a ver a minha crença. Entendi. Eu atendo ateu e respeito. Sim. Tudo conversado na primeira consulta, explico tudo como que é o processo terapêutico que ele vai ter aos meus cuidados e não tem nada a ver. Lá dentro do consultório não existe religião. Ok. É porque o mundo, a gente fala que o mundo está doente. Sim, E uma das coisas que faz o mundo adoecer e muita guerra acontecer e briga é justamente por causa da religião. Deveria ser Deus, amor puro, mas o homem pega tudo e avacalha tudo e vira uma bagunça. E isso são valores que a gente não pode deixar de ser mensurados e valorados. Uma pergunta que eu tenho para falar para você. Se você pudesse falar uma mensagem para os 8, agora não são 7, mas não, agora é 8 bilhões de habitantes que tem na face da Terra. Você vai entrar em rede mundial ao vivo em 3 segundos e deixar uma mensagem para a humanidade. Para todo mundo que está olhando para a sua câmera exclusiva, o que você falaria para o mundo? amor. O que eu tenho para falar é que você exercita o amor que tem dentro de você. Porque todos nós temos um amor, seja ele de que maneira for. E se você exercitar o amor, você não vai pensar só em você, só no seu querer, só na sua visão. Tem a visão do outro também. E não importa como que o outro pensa. Se eu tiver amor, vou respeitá-lo. Uau, parabéns. Tá aí, hashtag, fica aí a dica aí. Adriana, agora vamos falar um pouco da profissão do TRG. Explica o que é o TRG, faz uma análise para mim o que é e como funciona. O que é TRG? Bom, TRG é terapia de reprocessamento generativo. O que quer dizer Tudo isso? que é generativo, na maioria das vezes, dos médicos, não tem cura, certo? Certo. Certo. Então, o que que a terapia faz? Ela reprograma o teu cérebro para que você, mesmo que passe por alguns eventos mentais, não te atinge da maneira que te atingia antes. Então, você reprograma o seu cérebro para que o seu cérebro consiga sair daquilo mais fortalecido, sem causar danos. E qual que é esse dano? O psiquismo, muita gente não sabe que isso existe, mas na nossa cabeça tem uma parte, que é a parte acima da nuca, um pouquinho, 5 centímetros acima da nuca, chamado psiquismo. O que o psiquismo faz? Ele guarda coisas como um mecanismo de defesa para nos defender. Entendi. Só que, se eu te der uma lista aqui, para você escrever, falar para você assim, Cláudio, eu quero que você coloque tudo de bom que aconteceu na tua vida que tu lembra, assim, rapidinho. Sim. Mas eu quero que você coloque do outro lado todas as coisas que você fez chorar, que te magoou, que te pisou, algo assim. Qual que você acha que vai sobressair? Eu acredito que é o que dá ibope é avião que cai, né? O ser humano vai falar 100 coisas que sacanearam com ele, que foi ruim, e não vai conseguir, na hora das coisas boas, poucas vão ser lembradas. Mas eu aprendi uma coisa, não sei se eu estou certo ou estou errado, que o nosso cérebro ele tem uma memória que só guarda boas lembranças e coisas ruins, mas que ele processa essas memórias ruins com uma rapidez maior do que as boas. Eu estou certo, estou errado? Quem me ensinou errado? Não, tá certo. Porque o que acontece? Como o psiquismo guarda isso, o que você vai fazer? Quando qualquer coisa acontecer, ele vai atingir aquilo. Você já viu falar, Cláudio?
Ah, tem pessoa que tem o dedo podre para um homem ou para uma mulher. Você já ouviu falar isso? Eu não posso. Ai, Jesus, eu não posso falar isso aqui que eu vou entregar. Não, não Eu entregue. não vou entregar, não Não posso. quero constranger. Não Mas posso, você mas já eu ouviu já falar. ouvi falar Tá isso bom. muito perto, muito perto. Então. Uma pessoa que eu gosto muito fala isso de alguém, mas eu não posso Então. entregar, não, que depois dá separação. Não faça isso. Então, mas o que acontece? Por exemplo, uma filha que tem o pai alcoólatra. Sim. Provavelmente, ela vai casar com um homem alcoólatra. Por quê? Porque ela não se curou, ela não reprocessou a mente dela, o psiquismo dela não limpou para que ela fosse favorecida. Entendi. Para que ela tivesse um olhar diferente de certas coisas que aconteceu na vida dela. Que interessante. Então, ele vai puxar. Você pode ver uma coisa que é bom as pessoas pensarem. Eu costumo dar o exemplo do carro. Por exemplo, o homem gosta muito de carro, né? Então, Sim. vamos falar de carro. Você olha um carro lá. Vamos supor um Siena. Você gosta de um Siena. Aí, se não vê Siena quase nenhum na sua rua, no ambiente do seu trabalho, mas compra um para você ver. Todo lugar que você for tem um Siena. Por quê? Por quê? Porque o seu cérebro chama tudo aquilo que é igual ou parecido para acontecer na sua vida. Você acredita que a gente... Você acredita que nós somos seres energéticos? Sim. Você acredita na escala de Hawkins, que nós vibramos e atraímos pela vibração que nós temos? Seria mais ou menos algo parecido assim ou não? Sim. Sim, porque o que acontece? Para quem é evangélico, deixa eu deixar bem claro, de Gênesis e Apocalipse existe falas bíblicas sobre a mentalidade. Verdade, isso é fato. E muitas pessoas não leem, então não sabem que está escrito, mas está escrito. Então, eu não estou usando pedagogia aqui não, tá bom? Então, o que eu estou falando é baseado tanto pessoal como biblicamente, tá bom? Para depois ninguém ir lá e falar assim, ai, mas ela está confundindo, ela não é evangélica e tal, então estou explicando. Mas é aquilo que a gente falou, porque existe um paralelo entre o profissional e a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Mas na Bíblia está escrito que palavra tem poder. Sim. E palavra tem poder. Eu acredito muito nisso. E assim, eu tinha muita espiritualidade e pouca religiosidade. E eu sempre falo que hoje eu estou tendo uma experiência com Deus. Tem pouco tempo, tem uns 90 dias que eu estou tendo uma experiência com Deus e isso tem sido transformador. E, inclusive, eu quero aqui fazer a menção ao pastor da minha igreja, o pastor Reginaldo. Eu era averso a questões de religiosidade e ao ponto de ser cético. Esse negócio de orar no monte, isso é bobagem. Eu, Cláudio Pereira de Alvarenga, falando. Hoje não, hoje eu tenho uma experiência com Deus, oro, gosto de ir ao monte, tenho tido grandes experiências e eu falo que é importante a gente comentar. Ninguém está falando de religião aqui, não. Nós estamos falando na sua crença. Você pode ter a crença que você quiser ou até mesmo ser ateu, agnóstico, sei lá o que você quer ser aí. Mas é importante isso. Mas continua, tá legal. Então, a palavra de Deus diz também que se você pedir tudo o que quiseres, crendo, você serás feito. Então, o que a maioria das pessoas não sabem, Cláudio, é que a gente tem que visualizar as coisas que a gente quer. Eu vou falar de mim aqui um pouquinho. Sim. O meu esposo hoje, ele foi o meu primeiro namorado. Olha que legal. Como é que é o nome dele? Luiz Carlos. O Luiz Carlos está aqui no estúdio, está quietinho ali. Eu chamei ele para assistir, ele ficou meio acanhado. Você entendeu? O Luiz Carlos. Sim.
Eu comecei a namorar ele, eu tinha 12 anos de idade. Ah, Olha que legal. tá, gente, ela ficou vermelha, 12 anos. É uma pré-adolescência, ela ficou vermelhinha aqui, né? Meu primeiro amor. Ei, Luiz Carlos, ele ganhou o coração dela, hein? Que é isso? Então, aconteceu umas coisas, né? Eu namorava com ele, a gente pretendia casar. Que legal. Eu queria casar com meu primeiro namorado, queria ter só uma pessoa na minha vida Sim. e queria ser psicólogo, no caso. Aí. Isso. E aí, o que que houve? Eu era evangélica, ele não era. Sim. E eu fui estrupada por uma pessoa da família, não vou citar o nome porque eu prometi à mamãe que não falaria. Que coisa chata. Então, assim, eu tive muitos problemas emocionais por causa disso e ouvi da boca da minha mãe que ele mataria a pessoa. E eu não podia deixar a pessoa morrer, porque Jesus ensinou o perdão. E você conseguiu E aí liberar eu terminei o perdão? com ele. Sim, sim. Entendi, Sou apaixonado na pessoa, digamos assim. entendi. Amo, respeito, não concordo com o que ela fez. O que ela fez não foi certo, mas eu tenho na minha vida que Jesus morreu na cruz, né, para perdoar os nossos pecados. Verdade. E se a filha de Davi aconteceu com ela, quem era eu? Para não acontecer comigo. Eu tenho isso comigo, mas eu tive problemas por isso e através da terapia TRG que eu fui libertada dos meus traumas disso. E aí o que houve, o que aconteceu rapidinho? Pode contar à vontade. Olha. É um podcast aqui, pode contar. A história aqui O que tá legal. aconteceu? Aí eu terminei com ele, sofri. Gente, vocês não sabem o que eu sofri. Eu fiquei 15 dias sem comer. Tinha 15 anos de idade. Eu ia trabalhar. Eu trabalhava de doméstica nessa época. Eu ia Aqui trabalhar. em Caldas ou em Ipameri? Não, em Ipameri, Em na Ipameri. casa da então Dona Carmen Edreira, um dos renomes lá de Ipameri, uma professora abençoada. Amém. Minha mãe trabalhou com ela quando era solteira e eu fui trabalhar com ela depois também. E eu chorava, eu não comia e ela brigava comigo. E quando eu chegava em casa à noite, a mamãe me dava cola e eu apertava minha mãe assim e falava, eu não vou aguentar. Do tanto que o meu amor pelo Luiz Carlos é grande. E? Só que o que eu quero falar é da mente. Sim. Eu me propus a casar com ele e a ser psicólogo. Hoje Deus me deu além que eu sou terapeuta e hoje o Luiz Carlos é o meu esposo. Deixa eu falar uma coisa. Gostei, ó aí, tá vendo? Ó aí, o bate-papo tá legal. Você pegou a sua maior dor, transformou ela numa energia hoje, e hoje você usou uma coisa ruim, ressignificou e transformou isso numa coisa boa para ajudar outras pessoas. Sim. Isso é dignificante, isso é louvável, porque você transformou o seu maior, vamos dizer assim, o maior veneno que injetaram em você num antídoto, e hoje você libera o antídoto para centenas, talvez já milhares de pessoas que já passaram por isso ou que estão passando por essa situação. Sim. Eu também dou palestra para as mulheres. Boa Né? pergunta. Qual que é o maior público que procura o TRG? Que procura a Adriana? É homem ou é mulher? Não, é diversificado. Não tem essa... Não tem. mais É adolescente que é ateu, inclusive, homens, mulheres, não tem. É jovem, mulher, jovem, homem. Não tem, assim, uma maioria ser mulher, maioria ser homem. Não tem. Entendi. É diversificado. Bem. E qual que é o maior problema hoje no seu ambiente de trabalho que você trata? De tudo que acontece, que são vários casos, qual é a reincidência? O que mais aparece? Depressão e ansiedade. Fobias, medos também tem Você muito. também mexe com fobias, Sim, medos. sim. Medo de altura, medo de dirigir, Sim. essas coisas aradas tudo. Síndrome do pânico. Síndrome. A síndrome começa justamente por causa do medo de alguma coisa. Aí a pessoa tem o medo e aquilo se transforma, vai crescendo. Isso.
Não trata, aí vai crescendo. Vai crescendo. Deixa eu fazer uma pergunta para você e para todo mundo que está assistindo aqui. Enquanto Isso Cast, a gente trata assuntos bacanas, assuntos interessantes e relevantes. As pessoas hoje, é normal uma pessoa ela ter ansiedade, depressão e tudo junto? Ou as pessoas ou só pode ter uma, às vezes tem tudo? Não. Tem pessoas que têm medo, ansiedade Depressão, e depressão. estresse, tudo junto. Tudo junto. É uma bomba relógio? Isso. A maioria, assim, digamos que uns 80% dos meus pacientes Eles geralmente têm um pouquinho tem de cada um. algo mais Sim. aflorado, mas tem um pouquinho de cada um. Uhum. Nós estávamos falando de depressão, que depressão mata. Mata muito e a gente sabe. É difícil detectar pessoas com depressão, porque tem pessoas que acontecem, elas estão sorrindo hoje para você, e a gente vê na internet. Eu estou dizendo porque eu não tenho sorrindo para você e chorando por dentro. Existe alguma maneira da família de observar, de sinais, alguma coisa, ou é difícil a gente detectar isso? Como que funciona? Não, assim, para a família, às vezes é muito difícil. Porque, igual um jovem mesmo. O jovem que fica lá no seu joguinho, que muita gente acha que não tem nada a ver. Melhor meu filho estar em casa do que estar na rua. Na nossa época, era melhor jogar bete na rua, mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia, sai do computador e vai para a rua, menina. Na nossa época, sai da rua e vem para dentro, menino. Isso. Então, assim, a maioria não percebe que aqueles joguinhos de matar, por detrás dele, tem algo de errado que vai fazer seu filho ter depressão. E aí o seu filho cresce, casa e leva isso para a vida dele. Então, a cognição que ele tem de joguinho, essa coisa arada, tem algo implícito ali. Tem. Embutido. Tem algo embutido. Embutido tanto é porque que vicia. É boa pergunta. Por quê? Por que que vicia? Não sei, a pergunta Não eu que te pergunto. E por Alguém sabe por que vicia? Se escreve alguém aí nos souber, comentários aí. escreve aí no comentário. Vamos ver. Vamos deixar a enquete aqui. Deixar a enquete aí. E por que que vicia? Porque é o seguinte, tudo aquilo que você foca te vicia. Expande. O que a gente foca expande. Sim. Se você focar em ser um trabalhador bem-sucedido, você vai ser. Você vai o universo. Sim? Sim, sim. Então, no jogo é assim. Você diz que tem fase. Eu nunca joguei, eu não sei. Eu falo o que me contam. A gente vê, a gente o observa. que me contam, né? Sim. Então, o que acontece? Eles vão de fase. Eles ganhou a primeira fase, eles querem ir para a segunda. Da segunda vai para a terceira. E a maioria do jogo é o quê? De matar. Por que né? essa vontade? Boa, pegou o gancho. Por que essa eu não vou dizer neuro, não me vem a palavra, né? Por que essa vontade de jogos de matar o outro? O que quer dizer na psique, no inconsciente dessa pessoa? O inconsciente de uma pessoa que quer jogar para matar, gosta do joguinho, a maioria começa sem intenção nenhuma. Apenas por jogar. Jogar. Legal. Não, é um joguinho, legal. Olha lá, o policial tá matando o bandido. Entendi. Entendeu? Entendi. Só que tem joguinho que o bandido mata o policial. E aí é onde tá muitas coisas embutidas. Que as pessoas não têm noção. E isso vai para o subconsciente da pessoa. Vai, fica tudo guardado. As pessoas têm que ter consciência que tudo o seu psiquismo guarda. Tudo, sem exceção de nada. Então, você precisa tomar cuidado como que você começa o seu dia, como que você almoça, como que você se relaciona, que palavra você fala, porque ele guarda tudo. E um gancho até a música que você ouve, você entendeu? Tem muita gente aí, isso eu aprendi na minha experiência agora, até as músicas que a gente... Eu hoje,
nós chegamos cedo aqui no estúdio, a preparação do estúdio para gravação e transmissão ao vivo do episódio, eu tenho um ritual hoje aqui de colocar hino aqui para louvar, para abençoar Amém. todo o ambiente, para que seja uma coisa bacana. Inclusive, isso me lembra um vídeo que tem na internet, talvez você já tenha até visto, do Masaru Emoto, O Poder da Água. Ele fez várias experiências com a água, fotografando as moléculas de água com músicas evangélicas, palavras de louvor e palavras com frases do Hitler e palavras de baixo calão xingando. E existe um experimento aí, não sei se você já viu esse vídeo, se não viu, Masaru Emoto, O Poder da Água, e para você que está assistindo aí também o nosso episódio de hoje. E aí eu descobri por que se benze tanta água e palavra tem poder. Nós somos feitos de água. Imagina se acontece o que o vídeo mostra dentro do nosso organismo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um paciente, eu chego no seu consultório, falo, doutora, tô estressado, tô deprimido, tô ansioso, tô querendo matar uns dois, tô querendo sumir. Eu acho que as pessoas chegam por aí. Eu quero desaparecer. É mais ou menos assim que as pessoas procuram ou coisa pior? Ou como que é? Coisa pior, só que elas não têm, assim, a dignidade de assumir verdadeiramente o que ela está sentindo. Ela tem medo. Ela tem medo do julgamento. Do eu julgador. Ela tem medo do apontamento. Elas têm um monte de neura na cabeça que impede a maioria das pessoas procurar um profissional. O eu julgador da sociedade, e principalmente hoje, com as redes sociais, que existe muito palco e pouco bastidor, isso tem aumentado muito a ansiedade e depressão da humanidade, não tem, doutor? Sim, tem sim. O que acontece? Quando um paciente, você citou aí de me procurar, por exemplo, quando o paciente vai me procurar, a primeira coisa que eu digo a ele é o quê? Chega 10 minutos antes. Pra quê? Pra ver. Porque você precisa preencher um documento chamado anamnese. Lá tem todas as perguntas, você só apenas vai responder as perguntas. E a partir desse estudo que eu fizer, é que vai propor o seu tratamento. Entendi. Você faz análise comportamental? Sim. Não gosto muito de falar disso, não, porque as pessoas já entram e falam, não me analisa, não. Mas não tem como. Mas eu vou perguntar. Você está analisando o rosto aqui, o entrevistador? Eu não vou nem olhar para essa mulher mais, não, gente. Para baixo o olho aí. Essa mulher está analisando a gente. Mas é importante. É importante. Eu fiz leitura corporal justamente para isso. Para poder fazer. Por quê? Porque fica mais fácil de extrair do paciente o que ele realmente está sentindo. E se você consegue extrair realmente o que ele está sentindo, você vai conseguir realmente ajudar o cara. Sim. Ajudar a pessoa. Ela está lá procurando ajuda. Isso. Existe, boa pergunta aí. Existem pessoas que vão lá procurar ajuda, mas mente? Sim, mente. Muito. Infelizmente, não. Mas acontece. Acontece. Mas é medo, é o medo do eu julgador. É o receio do eu julgador. Porque as pessoas, muitas das vezes, assim, eu sou muito comunicativa, Cláudio. Sim. Eu sou muito brincalhona, né? Eu já fui interpretada muito mal por causa do meu jeito de ser. De ser expansiva, de ser uma pessoa alegre. Isso. Lá no encontro você viu isso, né? É expansividade. Eu sou assim, é o meu natural. É o seu natural. Sim, é o meu jeito de ser, é esse. Sim. A vida inteira foi assim. Então, assim, por causa disso, as pessoas me julgam mal. Então, quando as pessoas chegam lá, que às vezes elas falam aquilo que não existe, elas colocam na cabeça dela, eu não vou falar isso. Igual eu fui tratar uma pessoa, mas eu tô com vergonha. Eu falei, aqui é sem vergonha mesmo. Viu, gente? Você não vai... mas é assim. Aí, que eu consegui extrair do paciente? Conta pra ele gente. Riu. Aí ele foi pra outra vibe, né? É. Por quê? O que acontece? Ele já chega lá retraído.
As pessoas têm na cabeça que procurar um terapeuta é porque tá ficando doido. As pessoas ainda pensam isso. As pessoas acham que terapia é para pessoa doida? Isso, acha, a maioria delas. Não procura por conta disso. E o ela não procurar, ela tá agravando o problema dela. Outra coisa, essa terapia, o que que acontece? O paciente não vai ficar comigo 1, 2, 3 anos, não. Porque ela vai fazer o reprocessamento e ela vai ficar bem. Se ela precisar, tiver alguma coisa, se não estou precisando de um auxílio, tá, ela vai numa consulta normal, tal, e pronto. Mas não tem aquela coisa de ficar 5, 10 anos e tal, toda semana indo e tal. Durante o tratamento, sim, vai toda semana até eu dar alta para o paciente. Mas com o reprocessamento, abre a visão da pessoa, porque a gente faz o reprocessamento, olha que interessante. A gente faz o reprocessamento de tudo, aí a pessoa fica bem, aí a pessoa zera tudinho, limpou tudinho, ela vai fazer uma potencialização da perspectiva de vida dela. O que quer dizer isso? Potencialização da perspectiva de vida dela. Por exemplo, uma pessoa que chega depressiva lá. Sim. Aí ela já sai sem depressão. Certo. E aí ela precisa de um rumo na vida dela, porque a depressão, ela impediu ela de crescer no trabalho, de estudar, de ter outras visões, de abrir a mente para conquistar algo. E é esse o meu trabalho depois que ela estiver limpa, dar essa visão para ela, através do tratamento. E isso mostrar é muito legal. os horizontes para a pessoa. Sim. Uma pergunta aí. Você estava falando da depressão e existe, por exemplo, um casal. A mulher ou o marido, independentemente, um é depressivo, o outro não. Um contamina o outro ou não? Não. Não. O que acontece é assim, ó, que às vezes um casal não entende o que o outro está passando. Mas não existe contaminação. Porque da convivência por osmose, aprender, não. Não. Eu também trato casal. Aí você também faz terapia para os casais. Sim. Entendi. Às vezes é importante se um casal. É importante. É importante a terapia de casal. É importante. E é muito, muito utilizado a terapia de casais. Isso. O que acontece? Só que assim, eu trato ela, trato ele e depois uno Juntos os dois. Dois. Isso. Aí você é separado. Aí você para não dar briga, para não dar... Senão vira DR no meio do... Vira aí lavação de roupa BO. suja, Isso. vira aquela bagunça. Tá escutando aí, né? Tá escutando, né? Cláudio Pereira de Alvarenga e Rafaela Cristina. A gente vai fazer terapia, meu amor. O que acontece? Eu acredito que a humanidade hoje, ela está doente. Eu assisto muito, ouço muito a Jovem Pan, o Show da Manhã. Ele fala muito disso aí, dos ativistas da felicidade. Eles falam muito sobre comportamento, sobre as pessoas. E as pessoas malham os bíceps, mas esquecem de malhar a mente e o cérebro. Você acredita que é possível, todo caso tem solução? Sim. Com a TRG? Tem. Todo caso. E às vezes as pessoas não querem ir lá no consultório. Mas preconceito? Às vezes ela fica com vergonha de se expor. Do que as outras pessoas vão pensar de ver ela lá. Mas existe a confidencialidade. Sim, as pessoas têm medo. Mas assim, as pessoas têm medo, por exemplo, você tá lá na sala de espera. Fulana, aí tem um amigo seu lá. Que chega lá, eu chego lá com o meu jaleco escrito terapeuta, TRG. Vamos lá, Cláudio? Aí, por exemplo, o Neto tá lá. Aí o Neto olha... Nossa, mas você tá precisando de terapia? Você tá ficando doido da cabeça? Então é tipo assim. Não, eu já nasci doido. Aí a maioria das pessoas geralmente não quer ir no consultório. Entendi. Mas no consultório é o melhor lugar para se estar. Quando é um ambiente seguro. Entendi. Não existe insegurança. Para vocês terem noção, graças a Deus, me encaminha todas as coisas, né? Eu fui convidada pela Maria,
que é a enfermeira-chefe lá onde eu trabalho, né? Que eu trabalho na clínica Incluir. E onde que essa clínica fica? Fica no Itaguaí. Itaguaí. Clínica Incluir. Itaguaí 3. Itaguaí 3. Bom, Tem excelentes profissionais lá, né? fica a dica aí, Clínica Incluir Itaguaí 3. Depois, no final, mais tarde, nós vamos deixar aí o telefone para vocês ir lá, viu? Sim. E aí, o que acontece, Cláudio? As pessoas, elas não querem ir lá. Quando é uma pessoa, assim, eu atendo muitas pessoas acamadas Sim. que não têm condição de ir Se lá. locomover. Sim. Aí eu atendo elas na casa delas. Bacana. Precisou, eu estou à disposição. Só que eu prefiro pessoas que andam, que vá até a clínica. Entendi. Porque é um ambiente seguro de verdade. Tudo que acontece lá, a clínica nem lê o que eu escrevo. Entendi. Eu tenho a minha pasta separada para guardar todos os meus prontuários. Eles são muito éticos. A doutora Wênia, né, que é a dona da clínica, Sim. o esposo e o cunhado dela, eles têm uma ética incrível lá. Ninguém ultrapassa. São profissionais em excelência. Então, todo mundo que trabalha lá tem a sua ética. Comigo não é diferente. Com a minha equipe também que me auxilia, desde a secretária até o auxílio lá dentro, não é diferente. Então, as pessoas podem ir sem medo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero fazer 2 perguntas para você que me veio aqui. A expressão de médico e louco, todo mundo tem um pouco, faz sentido na terapia ou não tem nada a ver? Nada a ver. Nada a ver. Isso aí Nada não a tem, ver. são coisas totalmente diferentes. Porque as pessoas falam... Porque tem muita gente que acha que eu estou te fazendo essa pergunta pela sua fala. Porque muita gente... Terapia não tem nada a ver com loucura. Não, E a não pessoa... tem. Terapia é uma higiene mental, o cara colocar... Sim. Eu acredito que é colocar como eu já falei, você malha os glúteos, os bíceps, você tem que malhar o cérebro, você colocar as Sim. ideias alinhadas no seu cérebro e ter um direcionamento. Vamos falar uma coisa que a gente tem aqui, que é empreendedorismo. E a segunda pergunta é sobre isso. A terapia ajuda as pessoas a ter mais sucesso profissionalmente falando? Sim, Por quê? porque ela direciona o paciente a conquistar. Então, ela vai direcionar. Por exemplo, se você tem uma empresa, você tem funcionários, Sim, certo? sim. Então, a importância de você ser o líder e um líder que dá direcionamento para que o seu funcionário tenha prazer em estar na sua empresa. Isso é bacana. E eu também dou palestra para os funcionários de Você qualquer faz empresa. também palestra, no caso, com Sim. workshop, com equipes para fazer Sim. um treinamento coletivo das pessoas. Uhum. Quando a gente fala, às vezes tem eu vou usar para você a famosa síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, porque eu sou a Gabriela, que é da famosa novela que teve no passado. Sim. Essa síndrome da Gabriela, ela é presente em muitas pessoas que vão procurar você? Sim, infelizmente. Porque quando requer mudança de comportamento, por Sim. exemplo, as pessoas não querem. Todo mundo quer melhorar, mas ninguém quer mudar. Todo mundo quer alcançar o objetivo, coisa. né? Sim. Mas ninguém quer pagar o preço. Mas ninguém quer pagar o preço, ninguém quer renunciar. Ninguém quer aprender para poder chegar lá, né? E, infelizmente, as pessoas... Eu gosto muito do Pablo Marçal. Tamo junto. Hashtag instala o drive, pega o código. Ele tem uns ensinamentos muito bons. Ele é um pouco incompreendido por pessoas que, às vezes, eu vou dizer aqui, os haters vão xingar eu aqui nos comentários, a roda aqui. Ele é um pouco incompreendido porque ele é muito objetivo. Sim. Ele não faz rodeio, como minha avó fala, ele não rodeia o toco, ele dá logo a pancada no cara. E aí o cara dá o tapa na cara, né? Opa, não precisa dar o tapa no microfone, não, que o Neto daqui a pouco para de bater no microfone aí. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo, né? Ele é bravo. E esse menino precisa de terapia, viu, doutor? E eu vou pagar, à disposição. Vou pagar umas consultas pra você, viu, Neto? Eu tava falando que a gente boa, que até chocolate eu ofereci pra ele. Falei, tem chocolate, tem balinha aí, tem chocolate, tem água, gelada. Ó, que benção.
Isso é A muito gente bom. tem que zelar de quem zela da gente, né? Sim, O Pablo Marçal, voltando ao caso, o Pablo Marçal, minha avó falava, ele não rodeia toco para dar pancada. sim, Mas você está dizendo que você gosta muito do Pablo Marçal. Continua. sim. Eu gosto muito dele por quê? Porque ele direciona pessoas. Ele dá o caminho para a pessoa. Direcionamentos. Isso. E aí, isso faz com que pessoas cresçam, né? Importante. Ele não trata os males mentais da pessoa. Até mas porque ele consegue, porque ele não é um profissional para isso, adequado para isso. mas ele dá Mas bom o direcionamento. direcionamento dele empresarial, eu acho muito lindo e muito louvável. Porque ele dá o caminho todinho. A pessoa não segue Se não quiser. se não quiser. Que é aquilo que que você falou agora, que é o gancho. Todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer pagar o preço e o processo. A TRG trata uma coisa que é base na humanidade, que é o procrastinador, a pessoa que... A procrastinação. Vocês têm casos de pessoas assim também? Tem. E é muito comum ou não? Não, Não. é mais raro. Falando em Pablo Marçal, eu quero deixar aqui, eu conheço o irmão do Pablo Marçal, é amigo meu, ele mora em Goiânia, não conheço pessoalmente o Pablo Marçal, ainda vou conhecê-lo. Já pensou o teu prazer de entrevistá-lo um dia? Seria uma honra, né? Mas Muito o bom. podcast tem que virar um flow, né? A gente chega lá. Mas o Pablo Marçal, eu estava vendo o movimento que acontece no Rio Grande do Sul, que é uma tragédia, né? Uma tragédia imensa que a gente que está longe, a gente não tem como mensurar o tamanho da dificuldade e da dor. A gente vê vídeos na internet, tem amigos meus lá, eu vi crianças, bebês boiando, eu vi outras coisas que eu não quero comentar aqui, que deixa a gente triste. Chateado. A gente que é pai, a gente que tem família, a gente que tem coração, a gente fica até um pouco balançado, ou muito balançado. O Pablo Marçal tomou uma atitude de colocar todas as suas aeronaves, não sei quantas carretas de alimento, ele mobilizou uma galera para ajudar. E assim ele puxou a fila como outros empresários. Você acredita, uma pergunta para você, você acredita que a humanidade ainda tem solução? Acredito que tem solução. O que a humanidade precisa? O que o ser humano, você que está falando para todo mundo que está nos vendo e ouvindo aqui, o que você, como terapeuta, o que você indica para as pessoas? Qual que é a sua visão? Qual que é o seu conselho, o seu direcionamento? Pensa no outro. Faz tudo pro outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Se coloca no lugar do outro. É o famoso dar a outra face? Sim. Porque é muito fácil eu vim aqui, falar tudo que eu tô falando, sair ali na porta, alguém precisar da minha ajuda, eu falar, não vou ajudar. Entendi. Eu não posso ajudar. Você acha que os corações das pessoas estão esfriando? A humanidade está se distanciando? Sim, o amor, na verdade, acabou, né, Cláudio? Você acredita nisso? Eu acredito, infelizmente. Que a empatia... A maioria das pessoas não tem amor. Não tem. Elas estão pensando no ego delas. O puro ego, o superego. Para mim, por mim e para mim. Como é que é? Repete, por favor. Para mim, por mim e para mim. E o resto que se lasque. E você que toma conta da tua vida. Eu não penso dessa maneira. Eu acompanho muitas pessoas em Goiânia, velhinhos e tal, porque às vezes a família não pode acompanhar, em médicos e tal. E eu tenho prazer nisso. E não cobro nada para isso. Um trabalho humanitário que você faz para ajudar as pessoas. Eu vejo, você trata pessoas mais de mais idade, pelo jeito assim. Jovens também? Sim. A partir de que idade? Eu trato a partir de 6 anos de idade. 6 anos de idade? Olha, porque tem criancinhas que passam problemas dentro de casa, com babá. Às vezes os pais não percebem. Padrasto, madrasta. Tem crianças que verem os pais brigando. Eu falo muito, vão se separar. Deixa os filhos fora disso. Não se separem.
Não se separem. Para tudo tem solução. O que não tem solução é só a morte. O resto tudo tem solução. Não se separem. Mas os pais que já estão em processo de separação, que já fez tudo, já falou tudo e definitivamente não querem, eu aconselho a você, deixa seus filhos fora disso. Para de colocar os filhos como moeda de troca e Sim. moeda de barganha, que é o que muitos fazem, a mulher ou o homem, independentemente, não vamos Isso. nominar, vira aquela brigaiada e isso tudo vai para a cabeça dos filhos. Sim, o transtorno. psiquismo guarda tudo. Vou contar um pouquinho da minha história de quando eu estava Sim. na barriga da minha mãe. Ótimo. Pode contar. O meu tio Raul, amo demais o meu tio, gente. Não confunda, é só experiência. Meu tio Raul jogou minha mãe na quina da mesa. Minha mãe estava grávida de mim de 8 meses. Minha mãe quase me perdeu, foi parar na cama. Meu Deus. Eles brigando, ela estava grávida e jogou minha mãe na quina da mesa da minha avó. O que aconteceu, Cláudio? Quando ele chegava perto de mim, quando eu era neném, minha mãe conta que eu chorava e ela não sabia o motivo. Naturalmente. Quando eu cresci, que eu comecei, até quando a gente namorava, eu mais o Luiz Carlos, a gente ia para casa do meu tio lá, eu ficava do lado de fora. Porque na minha cabeça o meu tio iria me matar se eu entrasse lá. Olha só. Porque Isso o psiquismo guardou. A gente fala assim, ó, toma cuidado com o que você faz com a mulher grávida, porque o neném sente. Por quê? Não é que o neném sente, o psiquismo dele vai guardar as emoções que a mãe teve. Todas elas, sem exceção de nenhuma. Olha que coisa. Eu tenho, com o meu relacionamento agora, eu tenho 3 filhos. Um tem 23 e depois eu me casei de novo. Eu tenho um de 4 e agora nasceu a Maria Clara. Todos são muito calmos, tranquilos, mas nós, graças a Deus, Deus trouxe a Rafaela na minha vida e a gente nunca brigou. Até porque ela é advogada, eu tenho medo dela me processar. Não é nada disso, eu tenho certeza, porque o olhinho dele tá brilhando, se você estiver ouvindo. E vendo aqui, a Rafaela é a paixão da minha vida, trouxe paz na minha vida. Amém. E a Maria Clara e o Cláudio Filho, né, eles são muito grudados. Assim, a mãe fala, porque dizem que menino é grudado com a mãe. Eu ainda não vi, que é um ciúme danado, porque ele é grudado. Mamãe, vamos ligar pro papai. Cadê o papai? Meu papai. E agora chegou a Maria Clara, né, que tem vai fazer um mês daqui uns dias. A rapinha do tacho aí. Que bom. Aí eu fico bravo, porque depois de 50 anos de idade, de consumidor passar a ser fornecedor, a ideia para pagar em vida todos os pecados aí. O povo já tá me chamando de sogro. Eu acho que eu vou precisar de terapia, doutor. Eu vou precisar de terapia. Como é que eu vou suportar? Já pensou? Ô sogrão, nem. Não dou conta. Mas voltando ao nosso bate-papo aqui, eu quero fazer uma brincadeira com você aqui. Esse tablet aqui, você vai pegar a caneta e vai escrever uma palavra que represente você. A Adriana em uma palavra. É difícil. É isso, né? É difícil. Você vai escrever uma palavra que te represente e depois eu quero que você assine. Então você vai escrever a palavra e assinar. E vai me dar aqui que eu vou mostrar para a nossa audiência. Está aqui a caneta. Que será que a nossa convidada vai escrever aqui, hein? Uma palavra. É difícil essa pergunta, né? Uma palavra. Tem tantas coisas. Escolhe uma. Você escreve bem grandão aí que a gente vai ter que mostrar para o povo aí, para nossa audiência. Enquanto a nossa convidada vai escrevendo, eu quero falar aqui para toda a nossa audiência, agradecer aos nossos patrocinadores do Enquanto Isso Cast, esses patrocinadores de ouro aí que nos ajudam a fazer o programa cada vez melhor aí. O Sol Supermercados, eu quero agradecer o Smart
melhor rede do Brasil, o Atacarejo, e quero agradecer a Prepara Cursos do meu amigo Vinícius, aqui do lado. Agora assina embaixo aí. Como é que apaga? Você pode só apertar aqui. Ela está em dúvida ali. Essa pergunta é difícil. É uma palavra só. Ela escreveu duas, velho. Duas não pode, só pode uma palavra. Vamos ver o que vai sair aqui. É a palavra que define a nossa convidada, a Adriana Matos, hoje sendo entrevistada no nosso podcast aqui. E ela que trabalha com terapia de reprocessamento generativo. O que está escrito aqui? Dinâmica. E ela vai explicar, vai ter que explicar. Vamos focar aqui, foca aqui na câmera panorâmica aqui. Na panorâmica não deu, joga na minha. Aí, isso, na minha aqui. Isso, focou aqui, dinâmica, fechou aí. Ok, dinâmica. Nossa convidada, agora explica por que essa palavra. E o que ela representa para você. Ela representa conquista. Uma pessoa que ela é dinâmica, ela corre atrás das coisas. Ela não fica parada num só lugar. Ela corre e alcança. E você é dinâmica? Sou muito. Nada me embaraça. Nada. Preparada para a vida. Preparada para a vida. Eu fui muito bem instruída, né? Sim. A minha mãe divina me ensinou muito bem, me ensinou a perseverar, me ensinou o caminho do Senhor, me ensinou um monte de coisas. Se eu sou hoje quem eu sou, graças a Deus e a minha mãe. Ok, mãe é tudo. Eu tenho a minha mãezinha também. E dona Ana Maria Pereira, ontem, minha mãe é acamada, sabia? Minha mãe caiu, quebrou a cabeça do fêmur, fez uma cirurgia, não deu certo, aí veio Covid, depois fez outra cirurgia, não conseguiu de novo. Ela toma remédio controlado, tem tudo esse problema que você estava narrando aí, que é um problema que acontece com muita gente, com muito bastidor de muita gente. Eu tenho isso dentro da minha família, com a minha mãe. Sou filho único, só tem eu de filho. Eu cuido da minha mãezinha. Tem a cuidadora, a Helenita, grande, um braço direito e esquerdo que eu tenho para ajudar durante a semana. Mas durante o final de semana eu tenho que olhar a minha querida mãezinha e olha, dona Ana Maria, um beijo no coração. Deixa eu falar uma coisa para a gente começar. Tá, vocês estão gostando do bate-papo aí? Eu acredito que hoje o podcast é um podcast diferenciado. É um podcast bacana, nós falamos de ansiedade, de depressão, nós falamos de estresse, nós falamos de um monte de coisas que a humanidade está sofrendo com a nossa querida Adriana. Adriana, para a gente já tem quase, olha, vou falar aqui, já tem praticamente mais de 1 hora que a gente está batendo papo, parece que nem que passou 10 minutos. Sim. Para a gente ir caminhando para o final, uma pergunta para você. No dia, quando você se for, não quero que você se vá agora, quero que você viva muito ainda. Quando você se for, qual é a frase do epitáfio que você quer que fique escrito lá na sua lembrança depois que você se for? Como que você gostaria de ser lembrado, ou lembrada, perdão? Combati o bom combate. Combati o bom combate. Caramba. Guardei a fé. Guardei a fé. Olha que legal. Essa é a frase que eu quero. Combati o bom combate e guardei a fé. Muito legal. Eu vejo que você tem uma fé muito grande. E eu fico feliz porque todos que já sentaram aqui nessa mesa para bater esse papo aqui, a pergunta se eles acreditam em Deus, e é muitas e muitas vezes a palavra e a expressão, agora sou eu que vou falar para você, que quando as pessoas que estão vê aqui, eu estou pertinho de você, o brilho nos olhos quando você fala de Deus. É perceptível o seu semblante. E eu tenho certeza que os nossos internautas conseguem perceber isso. Eu vejo que a humanidade tem um caminho, mas que a humanidade precisa de ajuda, de muita ajuda. Sim. E o seu trabalho é um trabalho louvável,
porque você dedica uma ressignificação de vida, correto? Correto. Para ajudar as pessoas a se libertar e talvez evitar até problemas futuros, que são problemas que podem levar a ceifar a vida das pessoas. Uma pergunta para a gente caminhar para o final. Define para mim família. Meu tudo. Define para mim sucesso. Conquista. Define para mim fracasso. Derrota. Define para mim mudança de vida. Jesus. E define para mim Deus. Meu Pai fiel. Define para mim a palavra eu não dou conta. A frase, desculpa. Eu não dou conta? É. Para quem desiste fácil. Desistência, na verdade. Tem que falar uma só, desistência. Desistência. Sim. E você, quando está atendendo as pessoas no seu consultório, qual é o maior desejo intrínseco dentro de você? De que elas saiam de lá liberta dos seus males mentais que traz dentro delas. Esse é o meu maior desejo. Não tem nada mais gratificante para mim do que eu fazer o tratamento numa pessoa e ela sair bem. Sabe? É muito bom ganhar um abraço de uma criança e falar assim, eu estou ansiosa para que chegue tal dia para mim vir de novo. Olha Isso que não tem preço. gratidão. Eu tratei uma colega, tinha 3 anos que ela não sorria. 3 anos. E foi na época da pandemia. E eu tirei a foto, o print, eu estava atendendo ela pelo celular. E ela tem um sorriso tão lindo. E o dia que ela sorriu, eu tirei a foto. O filho dela disse assim, a senhora já passou por tantos psicólogos, a senhora passou por tanto não sei o quê, tanto não sei o quê, toma remédio, mais uma para a coleção da senhora. E ele também precisava de tratamento. De ajuda. E eu fui, tratei a mãe dele. E quem foi meu paciente também? Ele. Ele. E aí ele conseguiu fazer a faculdade. Ele não se enturmava. Olha só. Ele era retraído, ficava no cantinho dele, não conseguia fazer amizades, não conseguia chegar numa dinâmica para percorrer o percurso natural da vida. Entendi. E através da terapia, ele também conseguiu. As colegas de trabalho dessa moça, que eu posso falar assim, o que você fez? O que aconteceu? E sabe qual que foi? Vocês vão assustar. Mas sabe qual que foi o problema dessa moça? Palhaço de circo. Eu já tinha. Tem muita gente que tem medo. Eu não tenho, mas tem muita gente que tem medo. Trauma, né? E era trauma. E isso dela era um trauma de palhaço de circo. Estamos aqui batendo um papo super legal, mas tudo que é bom, uma hora tem que chegar ao final. Para as suas considerações finais, com a sua câmera exclusiva, a mensagem que você quer deixar para os nossos internautas, fique à vontade para dizer aí para as pessoas. Eu gostaria de dizer a todos vocês que precisam de ajuda, procura ajuda. Toma cuidado com o que você guarda dentro de si. Você não deve contar para certas pessoas certas coisas. Conta para a pessoa certa. Conta para um profissional. Ou conta para alguém que vai poder orar pela tua vida. Que isso é muito importante. Procura ajuda. Procura. Não fique envergonhado de procurar ajuda. Fique envergonhado de não procurar. Mas de procurar, não.
se você procurar ajuda, você tem possibilidade de alcançar tudo aquilo que você ansiou um dia, tudo aquilo que você desejou na tua vida. E ser liberto de tudo aquilo que te causou mal. E uma coisa que é muito legal na terapia, muita gente chega lá com o intuito, ai, fulano fez isso comigo, eu não perdoo. E olha o que acontece depois da terapia, ele perdoa. Então, um conselho que eu quero deixar para você, perdoa. O perdão acalma a sua alma. E se você não libera o perdão, você carrega uma bagagem tão grande, alguma coisa nas suas costas, digamos assim, um peso enorme nas suas costas. E quando você verdadeiramente perdoa, esse peso vai embora. E você vive leve. Uma fala, somente uma, seja leve. E eu estou à disposição se você quiser seguir esse caminho para ser leve. Uau, oxe, que isso, ó. Enquanto isso cast, agora eu vou fazer uma panorâmica aí para nós aí, meu querido Neto, deixa essa câmera panorâmica aí, para que a gente possa nos ver todos juntos lá naquela câmera ali. A gente no final do nosso podcast, Adriana, a gente faz uma entrega aqui que é... Eu chamo isso aqui da caixa da prosperidade. Aqui está escrito Deus, aqui está escrito prosperidade, aqui está escrito sucesso, aqui vida, felicidade, fé. E Deus tem muitas aqui. Aqui tem emoção, aqui tem vitória. Essa aqui é a caixinha da prosperidade. Joga aqui na minha, por favor. A caixinha da prosperidade. E essa caixinha a gente entrega para todo convidado que vem aqui e tem uma lembrancinha para você aí dentro. Abre aí, você vai ver que é exclusivo. E essa lembrança... Pode tirar e mostrar aí para a câmera aí, ó. Olha aí. Muito obrigada, olha que lindo. E ela tem uma mensagem para você, ó. Eu fui e é só para convidar. Só para os convidados do Enquanto Isso Cast. Já tentaram comprar a caneca, eu quero comprar uma caneca. Falei, não, meu filho, essa caneca aí, ela custou muito dinheiro. Ela não tem preço, ela tem valor, que foi o que nós falamos aqui no início. Ela tem um valor inestimável só para os convidados e convidadas do Enquanto Isso Cast. Olha, ó. Eu também trouxe algo para deixar pra mim, aqui, viu, Neto? algo para o Cláudio, que foi feito com muito amor e carinho. Que será? Né? Eu também sou artesã. Olha eu só. faço muitas coisas. No currículo não veio isso aí, senão nós íamos falar. Um sachê. Olha só. Mostra aqui. Muito obrigado. E mostra aqui para... E aqui? Mostra para ela. Foca aí foca para ela. Aí, olha só. Para você, Neto, ó. Ó, para você, ó. Como conquistar a sogra. Um manual prático para quem deseja em harmonia viver com a sogra. Ô, Neto, como é que era o manual para você? Agora eu não sei. Olha que deixa essa panorâmica. Ela falou, não, ela foi convidada, falou que era para você, viu? A minha sogra, a dona Neide Maria, obrigado, gratidão. Eu acredito. E os recebidos vão ficar todos aqui. Nós estamos fazendo uma estante bonitona que vai ficar aqui no estúdio. Todo convidado traz alguma coisa, fica aqui no estúdio, a gente vai juntando aqui. Daqui uns dias nós vamos fazer a estante aqui, colocar. Tem mais coisa? Tem mais coisa aí. Tem mais uma coisa aqui que eu quero deixar. E quero que você preste muita atenção nisso. O que menos as pessoas têm hoje? Amor. Empatia. Que mais? Amor, empatia
e altruísmo. O que você acha? Agora eu que vou fazer as perguntas. Agora, Olha que legal. Mudou. Tô fudido, tô ferrado. A mulher é terapeuta, a gravação acabou. Vai. O que você acha que mais uma criança pede hoje para os pais? Tempo de qualidade. Sim. Tempo de qualidade. É sobre isso que eu quero dizer. A verdadeira riqueza da vida está escondida nas fortunas. Qual a maior fortuna? Os nossos filhos. O tempo. O tempo. Porque se você não tiver tempo, você não fica com seus filhos. É verdade. Concordo. Tá Você vendo? pode alcançá-lo com paciência e sabedoria. Gostei. Esse vai ficar no lugar de destaque. Ó, está Sim, foi alto. do encontro de mulheres. Olha. Lá de Uberlândia. Amorzinho? Olha aqui. Olha aqui, foca aqui. Não vai dar para ler, não? Vou colocar aqui nessa aqui. Não vai dar para ler, a letra aqui. Não tem como não. Vai focar aí. Não dá para ler, a letra é brilhosa. Mas tudo bem. Já foi lido. Vai estar nos comentários. Eu quero, do fundo do meu coração, te agradecer. Gratidão, energias positivas. Muito obrigado. Gratidão do fundo do coração por você compartilhar esse momento, essa história, investir um tempo de qualidade aqui no Enquanto Isso Cast, no episódio de hoje. E só tenho que dizer gratidão e está aberto para que a gente possa continuar esse papo. Todo convidado do Enquanto Isso Cast não é só uma vez, ele no momento o universo vai girar e no momento certo o convidado vai voltar para continuar aquilo que começou, que é um trabalho de mudar a vida das pessoas. Esse é o objetivo do Enquanto Isso Cast, um podcast de verdade. Gratidão. Neto, gratidão, Neto. Muito obrigado. E a gente vai para o encerramento agora, Neto. Vamos para o encerramento. Encerramento de hoje. Não posso deixar de agradecer a você que estava aqui assistindo até agora. Se inscreve no nosso canal, deixe os seus comentários, deixe um like. Estamos no YouTube, estamos no Facebook. Falar mais perto do microfone, obrigado. Tem que falar mais perto do microfone. Tá vendo? Ele corrige aqui, tá vendo? Para você, muito obrigado. Não posso deixar de agradecer ao Neto que está ali no comando técnico, esse cara de ouro, exemplar. A nossa rede Smart, ao Atacadão Atacarejo, ao Prepara Cursos e ao nosso Sol Supermercado e a você que está aqui conosco. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui. Foi